Então hoje a gente começa uma partilha muito madura, muito real. Aquelas partilhas assim que dão um chacoalhão em nós. E, obrigada, Nai. A Nai colocou aqui. E essas partilhas que nos dão um sacode para a gente acordar, mas ao mesmo tempo também nos traz uma esperança muito grande de que é possível fazer diferente, de que é possível dar passos diferentes. Então eu quero te encorajar nesse primeiro dia a experimentar da graça, do poder de Deus, mas também assumir as suas responsabilidades diante daquilo que é necessário. Falar sobre domínio próprio é algo bem complicado e ao mesmo tempo libertador, porque o domínio próprio ele envolve várias coisas. O domínio próprio ele vai nos trazer um sacode para assim, acorda para moderação, tenha cautela, olha, cuidado com as ações, você consegue se controlar diante de realidades que chegam até você, e esses sacodes faz a gente repensar as nossas rotas. Quando a ira chega, você consegue controlar ou você só explode? Se você sabe que você está comendo muito, você consegue parar ou você continua comendo muito? Se você sabe que a preguiça está te roubando, você faz algo para sair daquela realidade que te cerca, que te aprisiona, ou você continua na mesmice? Então é muito importante a gente lidar com essas realidades cara a cara, porque aí a gente vai entender o quanto de verdade da nossa vida oracional ela tem frutificado na nossa vida e na nossa história. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, quando a gente estuda Gálatas 5, ali no versículo 22 e 23, existem alguns frutos do Espírito, né? Bondade, benignidade, amor, paz, e o domínio próprio é um desses frutos. Portanto, se o próprio Espírito tem controle sobre mim, ele me ensina também a me controlar em diversas situações. Por que eu quis começar o desafio hoje falando sobre esse domínio próprio? Porque é muito fácil a gente se empolgar, principalmente na internet. Oba! Nós vamos fazer! Que legal! No primeiro dia, no segundo dia você já desistiu. Então, pelo menos comece algo e conclua, de verdade. Se ao final desse desafio você conseguir concluir as tarefas, já é um passo muito grande para que você flua em outras realidades na sua vida e na sua história. Amém? E nós vamos usar um texto sobre alguém que eu amo muito e que me ensina absurdamente sobre domínio próprio, que é o próprio Jesus Cristo. E eu quero convidar você a abrir sua palavra, se você tiver em mãos, no livro de Mateus, capítulo 4. Inclusive, essa foi a sugestão bíblica que eu fiz dentro do desafio no Telegram. Eu fiquei pensando várias questões, várias coisas, e eu queria começar, e falei, Deus, eu quero começar falando sobre domínio próprio. E aí veio ao meu coração a tentação de Jesus no deserto, essa tentação que mexe muito comigo, mexe muito com o meu coração. E aí muitos de nós podemos dizer assim, mas poxa, ele já era Deus, então ele não tinha dificuldade. Ele era Deus que abriu mão da sua realeza para viver na terra como um homem e passou na sua pele sensações humanas como eu e você. E aí a gente vai entendendo a escola de Jesus é um ensinamento absurdo para mim e para você. Que a gente tire proveito dessa realidade, que a gente tire proveito dessa realidade de aprendizado. Que a gente não fique mais patinando, que a gente não seja mais vencido por circunstâncias, que a gente não se curve diante de realidades onde a gente precisa estufar o peito e continuar, que a nossa boca não nos traia mais, que o nosso apetite, não só por comida, mas por tantas outras coisas, não seja mais algo que vem nos destruir, que nós tenhamos a decência, a coragem de entender que quem está no controle da situação somos nós. Deus nos dá força e quem está no controle da situação somos nós.
Que nós possamos entender que há um tempo para falar, um tempo para calar. Que nós possamos entender que se nós tivéssemos experimentado domínio próprio em muitas situações da nossa vida, hoje talvez nós não estaríamos colhendo tantas colheitas devastadoras. Se nós estivéssemos passado por situações com mais sabedoria, nós hoje não estaríamos atravessando tantas realidades adversas. E isso é para mim e para você. No desafio eu pedi que você escrevesse apenas 10, porque deve ter uns zilhões de situações no último ano onde te faltou o domínio próprio. Então que nós possamos hoje receber de Deus essa força para a gente dar sequência. Para a gente não fazer as coisas por entusiasmo, mas por disciplina. Porque entusiasmo passa. Disciplina nos leva aonde a gente quer chegar. Entusiasmo passa muito rápido. Euforia, motivação, dura 10 segundos. Disciplina nos leva aonde nós queremos chegar. E aí a gente começa a olhar para a nossa vida e falar assim, olha, eu não sei por que não está dando certo. Eu não sei por que não está dando certo. Porque nós não temos a coragem de começar, a gente não tem a coragem de desenvolver o que é necessário ali no processo. Qualquer coisa nos rouba, qualquer distração nos tira do foco, qualquer coisa faz a gente desanimar, ficar prostrado no meio do caminho e depois a gente vai perguntando para o Senhor, Deus, faz alguma coisa por mim. Ele fala, eu já fiz. E eu quero repetir, nossa, ela é uma pessoa tão entusiasmada, eu detesto essa expressão. Porque eu sei que o entusiasmado, ele vai ficar ali entusiasmado por algum minuto, depois ele vai, perdeu. Porque na hora que a adversidade chegar, na hora que a dor bater na porta, na hora que o cansaço chegar, na hora que só vier o desejo de chorar, o entusiasmo sai fora. E foge, mas quando nós temos disciplina, a gente refaz a rota, a gente reconstrói o caminho, a gente avalia onde a gente errou, a gente pede perdão se for preciso, a gente recomeça, a gente foca. Se é um objetivo e eu vou cumprir o objetivo. Por isso que quando eu pego o domínio próprio, eu não falo somente no âmbito espiritual, que é onde vencer as minhas tentações é essencial, mas eu falo também em contrapartida sobre vencer tantas outras realidades, murmuração. Quantas vezes nós murmuramos, os nossos pensamentos, eles vêm para nos devastar, e essa sequência de lives da agora para frente, elas só vão culminar com aquilo que já foi falado, mas que nós traremos para a prática, para o nosso dia a dia. Não adianta nada. Absolutamente nada. Você ter boas intenções se você não tem coragem de cumprir as suas boas intenções. Não adianta absolutamente nada. E nós estamos dentro da igreja com um sentimento de fracasso. Quantas pessoas dentro da igreja com sentimento de fracasso e lá dentro não era para ter tanta gente com sentimento de fracasso, porque nós deixamos de assumir as nossas responsabilidades para pedir que Deus faça em nosso lugar. Então, vamos lá. Eu vou começar a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a tentação no deserto. Esse momento aqui para mim é tão especial porque começa uma fase nova na vida de Jesus. E aí eu quero trazer dentro desse Evangelho algumas percepções diferentes para que eu e você pudéssemos assim... possamos, vou usar o verbo correto, para que eu e você possamos experimentar algo novo e tomar decisões mais acertadas a partir de agora. Então vamos lá. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu, está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza,
Ele disse, eu te darei tudo isso se caíres de joelho para me adorar. Jesus lhe disse, vai embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Por que essa palavra, Alessandra, da tentação de Jesus? Porque o demônio tentou Jesus de todas as formas e não ganhou. E domínio próprio é muita coisa que chega até nós e nós sairmos vencedores. Nós sairmos vencedores. Não é a decepção que vai sair vencedora naquele momento. Não é a queda que vai sair vencedora naquele momento. Além, mas nós somos humanos, nós somos falhos. Porque Jesus era Jesus, mas aqui a humanidade dele estava gritando. Então eu vou contar para você a história e vamos trazer essa percepção para uma visão humana. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer absolutamente nada. Depois de 40 dias, ele foi levado ao deserto. Eu quero que você entenda que nesse momento da tentação não era o demônio chegando perto de Jesus, porque ele não tem esse poder. Ele não tinha essa força para chegar e desafiar Jesus face to face. A realidade da luta acontece na mente. E aí o demônio começa a dizer para ele, e tem um nome específico, gente, que eu gosto de dar nomes. O nome dele é Tentador. E o tentador, ele só procura te enganar. O tentador, ele vai chegar para você e vai dizer assim, esse seu trabalho não vai dar certo. Isso que você escolheu não é para você. Só que eu, quando penso em domínio próprio, eu penso no seguinte. Você pode achar o que você quiser a meu respeito. Você pode pensar o que você quiser ao meu respeito. Mas se eu estou determinada a ir lá e fazer, refazer, enfiar a cara e ler de novo, e escrever de novo, e pode cair, pode rir, mas na hora que eu acertar, eu vou acertar com força. Você imagina que quantas coisas chegam até nós para nos fazer desacreditar daquilo que é para nós. Quantas coisas chegam até nós para nos deixar em paralisia, para você não cumprir propósito, para você não alcançar nada. E nós vamos sucumbindo diante dessas realidades. Pegar essa palavra para mim é muito forte. Porque se o tentador foi atrás de Jesus, de mim que ele não virá? E quantas tentações nós passamos? Porque você pensa em tentação, aí é só a tentação da carne. Gente, olha, tem muita coisa que pode te derrubar deste tamanhozinho. Porque se você não é fiel no pouco, jamais será fiel em coisas grandes. Uma pessoa que não consegue ter disciplina para ler 5 páginas, ela jamais conseguirá ler um livro inteiro. Uma pessoa que não tem disciplina para estudar um assunto que poderá fazer a diferença na vida dela, ela jamais conseguirá alcançar um nível diferenciado na sua vida profissional. Acorda para a vida. O que Deus está fazendo conosco hoje é nos chacoalhando para que a gente possa experimentar algo novo. Algo novo, algo diferenciado. Uma pessoa que não tem tempo para parar para falar com Deus. Você quer ver milagre? Eu sinto muito, você não vai ver. Porque o milagre, ele advém do nosso compromisso com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Porque o milagre nem sempre é o que você pede para Deus, mas são as realizações que ele faz na sua alma. E o domínio próprio, eu aprendi isso com o próprio Espírito. O domínio próprio me ensinou a vencer a mim. O domínio próprio me ensinou, eu ainda estou passando por tantas realidades. Eu estou aprendendo tanta coisa. Nessa altura do campeonato, eu ainda estou aprendendo tanta coisa. Quanta coisa, meu Deus. Mas eu já não sou mais o que eu era antes. O domínio próprio me ensinou a guardar minha boca. Ainda que de vez em quando eu dou umas derrapadas, eu saio estourando assim com alguém, mas eu já não sou aquela explosão 24 horas por dia. Eu já não sou mais aquela explosão. E aí a gente continua a palavra, né? O tentador aproximou-se e disse, se és filho de Deus, que estas pedras se transformem em pães.
Imagina alguém te desafiando, aí Jesus olha bem para ele e fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantos apetites nós temos? E eu não estou falando só do apetite da comida. Nós temos apetites por coisas que muitas vezes assustariam até o capeta. E eu preciso ter esse controle. Pedir ao Senhor esse autocontrole. Pedir ao Senhor essa graça. Uma graça única e exclusiva de vencer todos os meus apetites. Todos os meus apetites. Eu necessito pedir ao Senhor essa graça. Essa graça de vencer a mim mesma. Esses dias eu estava pensando, Senhor, se eu não sou capaz de levantar pela manhã e preparar um café digno dentro de um propósito que eu quero, eu já perdi tudo. Porque é muito mais fácil pegar o pão e comer o pão. Apesar que tem muito tempo que eu não como pão, mas vamos lá. É muito mais fácil do que de repente você preparar aí para quem gosta uma tapioca, do que você preparar os seus ovos mexidos ou colocar o seu ovo para cozinhar, uma saladinha de fruta ali que você usa o que você tem em casa, tomar um iogurte. Então você tem um desejo de melhorar sua forma de alimentar, mas você não tem a coragem de ir em direção ao que você deseja. O domínio próprio, ele faz isso com a gente, ele nos coloca na rota. Você quer, então vai e faz. Você quer, então vai e faz. E para de enrolação. E para de enrolação. É muito mais fácil, você pega ali seu café, seu pão, sua manteiguinha, tá pronto ali, chegou da padaria. Puf. Mas e se você tem um propósito? Eu quero 30 dias comendo comida saudável. Eu vou tirar todos os industrializados, eu vou tirar tudo que não é legal, eu vou comer saudável. Então vai me fazer tirar de quê? Da minha prostração. E quando o Senhor fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está falando assim para mim e para você. Seus apetites não vão te levar a lugar nenhum. A gente tem apetites distorcidos, mas não tem vontade verdadeira para fazer o que é certo. Então, se eu quero algo, que eu vá atrás daquilo que eu quero. Se eu quero algo, eu que tenho que fazer por onde. Eu li uma mensagem agora de uma pessoa dizendo assim, me sinto fracassada porque depois que o meu noivo terminou comigo, eu não consigo ficar sozinha, eu vivo mandando mensagem para ele. Se você parasse agora, com toda a maturidade, e entendesse que se ele quisesse estar com você, ele estaria, você pararia de querer comer migalhas. O domínio próprio é entender o valor que eu tenho. O cara não te quer, terminou o noivado com você e você tá fazendo o quê? É bem capaz que ele possa se casar, você se sujeitar a ser a outra porque você quer. Aprenda a querer coisas certas. Aprenda a ter as suas emoções alinhadas. Aprenda a buscar em Deus e, se for necessário, busque também no tratamento terapêutico esse equilíbrio, porque domínio próprio é equilíbrio. O cara já disse que não quer você. Se ele quisesse, ele estaria com você. Uma pessoa que quer estar conosco, está conosco. Eu não sei, mas eu não sei o que fazer. Começa bloqueando, começa com uma atitude. Começa bloqueando tudo que possa levar você a querer falar com essa pessoa. É o seu domínio, é autocontrole, é moderação, é zelo, domínio próprio, é isso. E a gente não quer, porque você não quer fazer. A sua ilusão é tão grande, você não quer fazer. E aí você se contenta com uma ilusão de que, quem sabe, ele não quer estar com você. Se ele quisesse, ele estaria com você. Presta atenção, gente. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu não vi o nome da pessoa, eu só vi a fala
Mas enfim, foi muito bom ter lido o que você escreveu. E eu quero dizer para você, quando alguém quer ir até a sua casa, essa pessoa vai. Quando alguém quer falar com você por telefone, essa pessoa te liga. Quando alguém quer saber sobre a sua vida, ela manda até um WhatsApp. Quando alguém quer fazer parte daquilo que você é, ela se aproxima. E a gente se engana. As pessoas estão fugindo da sua vida, saindo da sua vida. Já disseram para você, não quero você aqui. Eu não estou colocando você dentro da minha história. E aí você fala, eu tô me sentindo uma fracassada, sabe? Porque depois que ele terminou comigo, você tinha que se sentir alegre. Sabe por quê? Imagina você casada com um homem desse. Filha, chifre. Ia ser igual pó. Porque todo dia ia vir uma multidão na sua cabeça. Olha como que isso é sério. Nós precisamos ter domínio próprio. Ah, domínio próprio para posso comprar? Não posso comprar. Eu posso viajar? Não, não posso viajar. Deus está chacoalhando a gente. Até quando nós vamos ficar envolvidos com a vida espiritual que não nos transforma? Até quando? Aí uma pessoa perguntou, e se for alguém que se diz seu amigo? Se uma pessoa que se diz seu amigo te trata assim, mas que aí que não ia ficar na minha vida mesmo, tá louca? Nunca. Nunca. Gente, acorda pra vida. Acorda pra vida. Domínio próprio é domínio próprio. O cara não te quer. Terminou noivado com você. Ai, me sinto mal. É óbvio que quando alguém termina com a gente gostando, eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. A gente não fica soltando fogos e feliz. Ai, ele terminou comigo. Não. Mas uma coisa que eu aprendo com o Espírito Santo é sensatez. Sensatez. Quer, não quer, não quer. Ah, porque a minha cunhada fez a festa de aniversário do meu sobrinho e não me convidou. Não convidou porque não te queria lá. E você vai sofrer porque alguém que não te queria na vida dela não te chamou. Escolha estar ao lado e na vida de alguém que te escolheu, que quer você lá. E a gente vai vendo para onde nós vamos levando as realidades que nos cercam. Gente, para onde nós vamos levando as realidades que nos cercam? Fulano conversava comigo. Agora não conversa mais. Problema dele. Problema dele. Entende isso como é importante? Quando a gente fala de domínio próprio, vocês ficam pensando só numa realidade. Deus está falando assim, abre o seu entendimento para uma esfera muito maior, mais potente, uma esfera que vai te levar a uma dimensão onde você jamais imaginou que você chegaria. Uma pessoa, gente, dotada de domínio próprio, ela é imbatível. Imbatível. A gente está querendo um monte de milagre, a gente está querendo resoluções a jatos. Aprende a ser aquilo que você foi chamado para ser. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Vocês acham que um monte de gente gosta de mim? Não. Deixa eu ver que ela falou outra coisa aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou voltar no seu assunto de novo, porque eu já falei, né? Você falou que o seu noivo e tal, ele já foi, e você quer fazer novena para casar com ele. Minha filha, seu problema é mais grave do que você imagina. Porque se você quer entrar numa relação onde a outra parte não te quer dentro da relação, você tá com um problema sério. E isso você precisa de ajuda. É muito sério.
Muito sério. Minha mãe precisa de mim, mas muitas vezes fala de mim pelas costas. Ela já tem 80 anos, tá? Vai lá, cumpra o seu papel de filha e só. Faz o que você tem que fazer. Se ela fala pelas costas, você fala com ela a partir de agora, fala pela frente, boba, fica mais fácil. E o domínio próprio vai ensinando a gente a perdoar também, a liberar perdão, sabe? Tipo assim, não vou entulhar minha vida com aquilo que não agrega. Ei! Isso é muito sério. Isso é muito sério. A Paula está falando aqui, sou da igreja protestante, não quero mais ir, tive uns sonhos com Maria. As pessoas me dizem que vou para o inferno se eu for católica. Paula, eu vou te dizer aqui uma coisa muito séria e eu não vou te puxar nem para um lado nem para o outro, tá? A nossa intimidade com Deus é particular. E eu vou te dizer uma coisa. A gente vai para o inferno com coisas muito mais graves. E muitas vezes usam tantos artifícios para nos aprisionar. Às vezes nós preocupamos tanto porque o outro ama Nossa Senhora que esquecemos do pecado cavalar que carregamos na nossa história. Eu não estou dizendo que você deva ouvir, eu não estou dizendo que você deva sair. Pelo contrário, quantos evangélicos tem aqui eu respeito muito porque eu sou muito respeitada no meio evangélico. Muito, muito mesmo. Mas se você tem um desejo de conhecer mais profundamente a mãe de Jesus, faça isso. Você não vai perder nada, porque ela é a mulher mais espetacular que já viveu sobre a face da terra. Uma mulher capaz de gerar o Filho de Deus não é uma mulher qualquer. Aprenda isso. E guarde as suas experiências para o seu coração. Guarde as suas experiências para o seu coração. Aprenda a ter domínio no que você vai falar. Nem tudo que você sonha, nem tudo que você quer, você tem que falar. E eu tenho certeza, querida, que o próprio Deus, ele vai te conduzir na direção certa. Mas eu não vou me calar diante de uma realidade. A Virgem Imaculada é uma mulher extraordinária, independente do lugar onde você escolher ficar. Tá? Eu só quero te dizer isso. Ela é uma mulher extraordinária. Extraordinária. Tá bom, querida? Que Deus abençoe você. E se você depois quiser falar comigo no direct, não tem problema. E vá entendendo. Jamais da minha boca sairá algo tipo, vem pra cá ou vai pra lá. Nunca. As coisas que nós vivemos com o nosso Deus é maravilhoso. A Tati está falando, sou evangélica, suas lives têm me edificado. Deus abençoe. Gente, olha, quantas pessoas de outras religiões, de outros credos, de outros segmentos, todo mundo sabe que eu sou católica. Apaixonada por aquilo que Deus fala ao meu coração. Amo minha igreja. Mas você nunca, nunca vai ouvir dos meus lábios. Sai de lá, vem pra cá. Quem te convence acerca de tudo é o Espírito Santo, né? Então vamos lá. Vamos lá. Continuando. Continuando. Ó. Versículo 5 diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e eles te carregarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Olha Jesus respondendo. Jesus responde: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. Gente, orgulho. Quantas vezes a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa altivez, nariz em pé, nos joga no chão. A Kátia falando, a Kátia é verdade, sou evangélica e sou leoa, é verdade, amor, que Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe sua vida poderosamente. Olha como é importante quando a gente olha para essa leitura de Mateus e observa com um olhar mais refinado as posturas comportamentais ali do próprio Jesus, a postura humana, o posicionamento, um posicionamento tão real, tão eficaz, um posicionamento que faz o demônio falar assim, esse aí não tem como derrubar. Eu vou te dizer uma coisa,
No auge do nosso orgulho, nós começamos a dar desculpas para aquilo que nós não fazemos. No auge do nosso orgulho, nós começamos a dar desculpas para justificar as nossas falhas, para justificar a nossa preguiça, para justificar a nossa incoerência. E o que o Senhor está dizendo é: não ponha o Senhor à prova. Ele te deu dons, ele te deu capacidade. Agora vai lá e faça, por favor. Vai lá e faça, por favor. Só faça. Olha como é importante isso. Como é importante. E aí, continuando, o diabo o levou ainda para uma montanha muito alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza. Ele disse: eu te darei tudo isso se você se ajoelhar diante de mim. Jesus disse: vai embora, Satanás, sai fora. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Olha que interessante o posicionamento de Jesus, porque às vezes, gente, a gente se dobra diante de umas coisas tão idiota, tipo, uma coisa que chega que parece boa, mas é péssima. Nós temos que aprender a entender que nem tudo com aparência boa que chega até nós é bom, gente. Existe o que é certo. Existe o que é certo. E isso é muito importante. Deixa eu fazer um gancho aqui. Eu tô vendo alguns comentários das pessoas falando. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Nas minhas lives, uma das coisas que eu aprendi foi a respeitar pessoas. Então, eu respeito pessoas. E aí estão se falando de igreja, que é isso, que é aquilo. Deixa eu só dizer pra você. Os seus argumentos, sua forma de pensar, você pode usar lá no seu Instagram, tá tudo bem. Aqui eu respeito. Eu respeito pessoas porque sou respeitada. Quando alguém chega aqui desrespeitando a minha igreja, aquilo que eu creio, aí já é diferente. Quando a pessoa chega com toda a educação, colocando um ponto de vista dela, eu respeito. Respeito evangélicos, respeito católicos, respeito os espíritas, eu respeito pessoas. Eu posso não concordar com crenças, mas eu respeito pessoas. Então eu não gosto desse discurso, sabe? Que fere, que degrine. Esse discurso que não leva ninguém a lugar nenhum. Porque nós sabemos que o Senhor ele tem sondado o nosso coração. E eu não posso ser o contrário. Porque o que me leva para a presença de Deus é um coração reto, verdadeiro. Você pode chegar aqui e falar: mas Alessandra, é um absurdo você amar Maria. Absurdo seria se eu não amasse. E ao mesmo tempo você pode chegar aqui e falar: é um absurdo a outra pessoa vir aqui e não amar. Ela não conhece. Então a gente vai sempre respeitar. É porque você está em cima do muro. Jamais. A minha espiritualidade é minha espiritualidade. Se alguém para ouvir aquilo que Deus escreve no meu coração, ela não pode se esquecer que católica eu sou, católica eu serei. Eu amo a minha igreja. Porque se eu não amasse a minha igreja, eu não estaria aqui. Eu amo o Senhor Jesus que eu conheci aqui. Mas eu respeito as pessoas que chegam até mim. Então qualquer discurso que vai trazer qualquer tipo de divisão aqui, não é aqui que você usará. Não. Porque eu já sei quem divide. Eu já sei quem divide. Então a gente vai sempre respeitar. Da mesma forma que eu sou respeitada em vários ambientes, eu respeito as pessoas que chegam no meu ambiente também. Eu respeito as pessoas que chegam no meu ambiente, gente. É uma questão que a gente está perdendo o senso das coisas. É domínio próprio. Às vezes, nós queremos falar. Sabe o que para mim conta de verdade? Não são nem as palavras que saem dos meus lábios. Porque palavras... Ainda mais eu que tenho habilidade com palavras.
Mas o que conta de verdade é minha coerência, minha conduta moral. Esse é o verdadeiro testemunho. E que a gente aprenda isso. Que a gente aprenda muito isso. Isso é forte. A gente aprenda isso. Domínio próprio. Olha o que a Mayara está falando aqui. Sou evangélica, amo Maria, tô nem aí para quem me julga. Eu amo a Deus, amo Jesus, amo a Maria. E não tô nem aí para ser criticada. E a gente tem que respeitar as pessoas. Então eu vejo assim, muitos católicos puxam para um lado, evangélicos puxam para o outro. Gente, aprenda. Que ó, coração. A gente precisa ter esse domínio próprio. Porque muitas vezes, com a nossa fala desordenada, ao invés de ajudar, a gente só joga para baixo. Ah, Ale, nossa, é um discurso. Não, filha, é posicionamento de vida, é domínio próprio. Domínio próprio. Domínio no que falo, domínio no que faço, domínio próprio. Isso é tão importante, tão. Isso é fundamental. E vou repetir. Tem muitos católicos que falam, Alessa, eu vou repetir, sem medo nenhum. Todas as pessoas evangélicas de outros credos, seja lá o que for. Gente, se tem ateu que participa das minhas lives, você quer o quê? Um ateu não vai entrar na minha live à toa. Se tem alguma coisa que acrescenta na vida dele, bendito seja Deus por isso. E eu volto a repetir, qualquer pessoa que entrar nessas lives com o intuito reto, seja muito bem-vinda. Independente da placa da sua igreja, seja muito bem-vindo. De verdade. De verdade. Porque eu não preciso esconder quem eu sou. Até atrás de mim tem várias imagens de Nossa Senhora. Ó, tem outras ali. Por ser quem eu sou, a mulher que eu sou, por amar a ela. Mas como eu respeito também. E sei que sou muito respeitada por vários. Ah, mas e se você não for por outros? Eu sei que eu sou muito respeitada por vários. Amém? Então vamos lá, vamos dar sequência. É importante a gente fazer esse alinhamento. É importante. O Senhor é poderoso na minha vida. O Senhor é poderoso na vida de todas as pessoas que estão aqui. O Senhor é um Deus que salva. O Senhor é um Deus que liberta. O Senhor é um Deus que cura. E o Senhor me ensina. Se a minha boca não foi feita para alavancar, para destruir também não vai ser. Se a minha boca não foi feita para alavancar, para destruir também não vai ser. Jamais. Domínio próprio em todas as situações. Domínio próprio no posicionamento. Domínio próprio na sua postura. Domínio próprio diante do sim, diante do não. Domínio próprio nas suas escolhas. Domínio próprio para que seu caráter seja alinhado. Deus está nos chacoalhando. Deus está nos pegando e sacudindo a gente, falando: até quando? Uma pessoa, deixa eu fazer perguntas para você. Uma pessoa que tem problemas com bebidas, vou pegar alguns exemplos, daí você me responde. A pessoa que tem problema com bebidas, que ela sabe que ela não pode beber, se ela não tiver domínio próprio, ela vai beber até cair. E a gente muitas vezes ouvia aquelas canções, né? Se embora para um bar, beber, cair, levantar, achava até engraçado. Eu nunca achei. Porque só quem tem uma pessoa com vício de alcoolismo em casa entende o transtorno que é ter uma pessoa com vício de alcoolismo em casa. Ah, eu não tenho dentro da minha casa, mas eu conheço um monte à minha volta e na minha parentela tem. Se você não for capaz de vencer o seu primeiro gole, filho, uma caixa de cerveja será fichinha para você. Então, domínio próprio para recusar. Não vou beber. Se o seu amigo te oferece algo que não é aquilo que vem de encontro com seus princípios e valores,
Uma vozinha da sua mãe fica lá dentro da sua cabeça assim, ó, não aceita. Se nós entendêssemos domínio próprio na vida, nós não estaríamos vivendo um desregramento tão absurdo. Ah, mas ele é tão bonito, meu marido é um grosso, ele é lindo, ele é cheiroso, ele me dá flores, meu marido é um grosso, mas você escolheu estar com seu marido. Então, antes de profanar seu sacramento, seja você homem ou mulher, entenda que o domínio próprio atrai também a presença de Deus para a sua história. Olha como isso é forte. Ah, porque eu trabalho no financeiro da minha empresa, gente, no financeiro. Meu chefe é relapso. Não, o meu chefe não sabe o que entra, o que sai, nada. E eu tô apertada, eu só preciso de 5 mil reais, vou tirar os 5 mil reais. Você começa tirando um valor, daqui a pouco você já tirou 1 milhão de reais. O domínio próprio é dizer não no primeiro momento para algo que vai te destruir. Olha como isso é sério. A gente está vivendo uma situação hoje, onde as pessoas não têm mais domínio de nada. Domínio de nada. E como o Senhor nos chacoalhou nesse desafio, vocês se preparem para os próximos dias. Ele está dizendo, sem domínio próprio, filho, sem domínio próprio, tu não vai para lugar nenhum. Toda pessoa que fracassa em vários pontos da sua vida. Por quê? Ninguém acerta todos os pontos da sua vida. Impossível, não tem jeito. Mas você fracassar em tudo, tem alguma coisa errada. Ah, tem. Tem alguma coisa errada. E você começa a perceber que a pessoa que fracassa em tudo, a ela falta domínio próprio absurdamente. Absurdamente. Eu volto no caso do financeiro. Porque eu tenho uma pessoa que eu tenho um amor muito grande pela vida dela, que ela, no ramo da moda, era conhecida dentro do Brasil e fora do Brasil. E eu quero contar isso para você. Inclusive, ela teve no nosso workshop de negócios, né? Empreendedorismo, e ela falou sobre isso. Por ter dentro da empresa dela pessoas de confiança, muitas vezes ela nem checava o que estava acontecendo no seu financeiro. Uma pessoa que era milionária, que tinha condição de viver em qualquer lugar do mundo, perdeu tudo porque foi roubada. Nós precisamos aprender, gente. E o domínio próprio faz a gente ter responsabilidade com as nossas coisas, hein? Investiga, olha, fica de olho, ó. Cuida daquilo que é seu. Se Deus te confiou, cuida. Foi muito doído quando eu soube da história dela, porque eu convivo com ela diretamente. E quando ela contou a história dela dentro do nosso workshop de negócios e empreendedorismo, todas as meninas que estavam ali ficaram chocadas. Para uma pessoa que tem disposição para tirar 5 reais, tem disposição para tirar 5 mil. Nós temos que ter domínio próprio, hein? Simone, são duas coisas diferentes. Ansiedade, a gente está falando de um transtorno, né? De uma realidade que talvez não seja nenhum transtorno, você tem que procurar um profissional para te ajudar, né? Porque ansiedade, eu tive ansiedade no ano passado. E eu te conto, minha filha, não foi fácil, não. Então a gente tem que saber separar as coisas. Ah, porque se eu tenho ansiedade, se eu tenho depressão, eu não tenho domínio próprio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E a gente tem que aprender a separar e fazer a separação dessas realidades. Tá? Por favor. Né? Ansiedade e depressão são enfermidades, gente, que precisam ser tratadas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vamos trazer tudo para um âmbito único, para ficar tudo num pacote só. Não. Depressão precisa ser tratado. Ansiedade precisa ser tratada. Tá bom? E aí, quando você vai juntando as duas coisas, para quem sofre com depressão e ansiedade, além de todo o processo terapêutico com um bom profissional, a via de oração também te ajuda muito. Oração, exercício físico. E quantas coisas vão surgindo dentro da nossa alma. Então não vamos misturar, colocar tudo num combo só, porque não é num combo só, pelo amor de Deus. Tá? E aí a gente vai seguindo o domínio próprio. Eu passo a ter controle sobre situações. Todas as pessoas que estão tratando ansiedade, estou tratando algum transtorno, não sou psicóloga, gente, pelo amor de Deus. E se tiver alguma psicóloga aí, se eu falar besteira, pode me exortar. Porque eu tenho muito zelo com as minhas falas, mas na minha visão humana e na minha visão espiritual, depressão e ansiedade não tem nada a ver com domínio próprio, pelo amor de Deus. Tá bom? Senão a gente sai dessa live aqui, quem passa por um transtorno de ansiedade, acabado. Ai, porque eu não consigo controlar. Existem coisas que eu posso fazer para ajudar a amenizar. O domínio próprio são as situações que eu tenho que decidir. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Compro ou não compro? Falo ou não falo? Meu comportamento tá assim, tem que ser alterado ou não tem? Olha a sabedoria que o Espírito Santo traz. Olha a sabedoria que o Espírito Santo traz para nós. Precisamos, viu? Precisamos muito. Ó, você falou que você tá com ansiedade, Simone? Passando por ansiedade com um bebê de 2 meses. O bebê tá na barriguinha, o bebê já nasceu, que eu não entendi. Não quero tomar remédios. Exercício. Vai pra natação, vai pra hidro. Ouve música, dança sozinha na sua casa. Conversa com pessoas que falam de coisas boas. Tá? Traz pra perto de você quem vai agregar. Tá bom? Isso é muito importante. Quando nós pegamos essa leitura de Mateus e nós nos deparamos com essa realidade de Jesus, ele me ensina, ele te ensina. Ele nos conforta, ele nos instrui. Nos conforta e nos instrui. Viu? A ter domínio. Olha, gente, nós estamos muitas vezes, a gente leva as coisas por um caminho pra gente não observar o outro. Eu falei da moça que perguntou sobre o noivo que não quer mais estar com ela. Eu falei sobre a questão da bebida, eu falei sobre dinheiro, falei sobre tantas realidades. Quantos dos nossos jovens, se entendesse de domínio próprio, não estariam hoje perecendo na droga? Gente, as drogas invadiram a sociedade de um jeito que você olha e você fala, misericórdia. Misericórdia. Se os nossos jovens entendessem a força de domínio próprio. Uau! Ah, toma esse cigarrinho aqui, ó. Não. Cheira essa carreirinha. Não. É só uma pedrinha. Não. Dá uma picadinha. Não. Porque quando você diz não, com convicção, o seu cérebro, ele começa a trabalhar a seu favor. Não é não e acabou. Quando nós temos convicções verdadeiras alinhadas no nosso coração, gente, nós não somos derrubados. Olha como está a situação hoje. A realidade, gente, a realidade que envolve hoje as nossas crianças, os nossos jovens,
É assustadora. Aí a gente fala assim, tá, criança e jovem, mas quando chega em nós que somos adultos, quantas vezes nós perecemos? Mateus 4, de 1 a 11. Quantas vezes nós perecemos? E a gente está olhando para o jovem, para o adolescente, para a criança, mas nós, os adultos, nós perecemos porque a gente não tem domínio próprio. E o domínio próprio, ele faz a gente cuidar do nosso presente como plantação para o nosso futuro. Porque eu falei isso na semana passada. O que você vive hoje aqui será consequência no seu futuro. E quando você chegar lá, será o seu presente. Falta domínio próprio de tudo. Ninguém consegue mais dizer não para as coisas que são ilícitas. Ninguém consegue mais dizer não, isso eu não vou fazer. A gente não consegue mais. Quando nós pensamos em domínio próprio, a gente pensa num controle absurdo em situações que nós somos participantes ali dentro daquela situação. Entende? Olha a importância disso. Nós somos participantes daquilo. Então eu digo, não é para mim. Domínio próprio. Senhor, eu estou com medo absurdo de assumir esse cargo nessa empresa, porque eu não sei se eu tenho competência, eu não sei quando eu chegar lá, o que vai acontecer. Aí vem uma paz no seu coração, vá. Não temas, não diga não, diga sim para essa oportunidade. E você, dentro do domínio, você não deixa o medo te frustrar, te roubar. Olha como isso é importante. Então, quando eu vou pensando em domínio próprio, eu penso em decisões. Em decisões que me levam a ações que farão toda a diferença. Eu quero encerrar essa live dizendo para você, domínio próprio te leva a ações que farão total diferença na sua vida, na sua história. Ações que farão diferença. O domínio próprio te leva a ações que farão a diferença. Domínio próprio. Alessandra do céu. Eu tenho tanto ciúme do meu marido, da minha esposa. Alessandra, eu tenho tanto ciúme. Como é que eu faço para viver domínio próprio com esse ciúme, com essas coisas? Primeiro você tem que investigar. O ciúme, ele é sempre uma carência, uma realidade que está sempre escondida atrás de outra realidade. A insegurança, né? Por que eu tô com tanto ciúme do meu marido? Tem coisas que são até aceitáveis e normal, mas quando passa do limite, e aí, ao invés de ficar desconfiada do outro, eu vou entender quem eu sou no processo. O que eu preciso viver para que haja uma cura em mim, para que eu tenha segurança naquilo que sou, naquilo que tenho, e para eu não ficar sempre nessa insegurança. Porque a outra mulher é mais bonita. Não, porque o outro homem tem mais dinheiro. Porque é isso. Porque é aquilo. É um domínio próprio. Eu vou começar a entender de onde surgiu a situação que hoje me leva a ter um ciúme descontrolado de alguém. Quando eu vou precisar... quando eu vou de verdade avaliar ali, por trás do ciúme, o que está acontecendo? Eita. Então eu posso dizer, não, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Sabe que domínio... Olha, gente, domínio próprio daria uma série de 1 semana de lives. Se eu quisesse abordar em temas específicos, daria 1 semana de live. 1 semana. Mas eu não vou fazer isso porque eu tenho muitos outros temas para abordar com vocês. Mas eu só falo uma coisa. Tem gente que entra... vou fazer o desafio da Alê só no fogo de palha.
Quem é de fogo de palha não vai dar conta do desafio, porque o desafio é para valente, para guerreiro, para quem está determinado a fazer coisa diferente. Por que esse desafio em junho? Porque a partir de julho você começa a caminhar com as suas pernas, a dar passos com as suas pernas, a tomar decisões coerentes, a plantar algo significativo para você viver um 2024 bem diferente. Bem diferente. A importância de domínio, disciplina, motivação, entusiasmo dura 5 segundos e vai passar. Tenha disciplina. Disciplina. Disciplina, coloca na tua cabeça. Eu preciso ser uma pessoa disciplinada, Senhor. Onde está me faltando disciplina? E onde está me faltando disciplina? É onde eu vou colocar disciplina. E se eu tenho um hábito ruim, eu vou substituir meu hábito ruim por um hábito bom. Se o meu celular está me roubando de crescer, de fluir, eu vou, no lugar do celular, substituir por outras coisas que vão contribuir. É vida de adulto, né? Vida de gente grande, de adulto, que precisa assumir as responsabilidades. O desafio está no Telegram. Uau! A Raquel está perguntando, ainda dá para viver um 2023 diferente? Claro que dá. Toda transformação que você traz para sua vida já é uma diferença absurda. Eu queria te perguntar, você já contou sobre essas lives para alguém? Você já falou sobre essas lives para alguém? Essas lives, além de fazer sentido para você, faria sentido para outras pessoas? Fala para outras pessoas também. Quem sabe aquilo que está contribuindo com você pode contribuir com outras pessoas. E isso é fascinante, tá? Todas as lives, eu já estou tirando várias do Instagram e elas vão estar todas no meu canal do YouTube. Entra lá, Alessandra Santos com 2 T's. Quem ainda não está no Telegram, entra lá, pega o desafio, só cumpre. A gente conversa no final do mês para ver se fez diferença ou não. Um beijo para vocês. Deixa eu ir que chegou o meu horário. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Amanhã a gente se encontra. Eu tô numa dúvida se eu coloco os desafios sempre à noite para você já acordar com as tarefas, né? Ou se eu coloco de manhã. Vou pensar aqui como que eu faço da melhor forma. Beijo. Fui. Tchau. Tenha domínio próprio. Tenha domínio próprio. O domínio faz você cortar todos os excessos. Tudo que é excesso não é para você. Nós não somos pessoas do extremo. Nós somos pessoas do equilíbrio. Todo extremo é devastador. Domínio próprio traz equilíbrio para sua vida. Beijo. Fui. Tchau.